Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre as grandes e ótimas notícias que o torcedor colorado e o técnico Eduardo Cudê receberam nesta sexta-feira dentro do CT Parque Gigante. A gente vai falar sobre o início da preparação para encarar o Atlético Paranaense e, claro, pensando no Fluminense pelas semifinais da Copa Libertadores da América. A gente também fala muito sobre a ida de uma jovem promessa para Portugal. Eu vou trazer aqui os detalhes dessa negociação e o clube que ele está indo jogar. Eu também falo sobre a entrevista esclarecedora do zagueiro / lateral, o que quer que seja, Hugo Malo, que está só na expectativa pelo Clássico Grenal. E o apoio do presidente Alessandro Barcelos a um jogador do elenco que foi revelado nos bastidores do clube. Tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país, tá certo? Pessoal, só para esclarecer que eu não estou muito bem, então talvez esse vídeo acabe ficando um pouco mais curto, não me senti bem aí ao longo do dia, mas não vou deixar de trazer informações e apurei alguns detalhes também de saída, enfim, para trazer aqui nesse vídeo a partir de agora. Eu quero começar aqui sobre a atividade que aconteceu hoje pela manhã no CT Parque Gigante e que trouxe grandes novidades. Johnny e Vitão, que ainda se recuperam no departamento médico, fizeram a primeira atividade com bola hoje e são, sim, aguardados pelo técnico Eduardo Cudê para integrarem a delegação que viaja para Curitiba na próxima quarta para o jogo de quinta-feira às 7h30 da noite, lá na Arena da Baixada, no Paraná, contra a equipe do Atlético Paranaense, jogo que antecede a decisão, pelo menos o jogo de ida da decisão contra o Fluminense na Copa Libertadores. O Johnny se recupera de uma entorse no tornozelo direito, já está em fase final de recuperação, transição para as atividades no campo e já atividades com bola no campo, e o Vitão recuperando de uma lesão muscular na coxa direita. Os dois trabalharam no aquecimento com bola, depois ficaram fazendo parte da atividade com a preparação física no gramado e depois na fisioterapia do CT Parque Gigante. Quem também estava de volta na atividade era o goleiro Rocher, Arangues e Ener Valencia, que estiveram com as suas seleções na última data FIFA, desfalcaram a equipe contra o São Paulo na quarta-feira à noite na vitória de virada no estádio Beira-Rio, mas agora voltam e também vão integrar a delegação para esses dois jogos muito importantes, um pelo Campeonato Brasileiro e o outro nem se fala da importância semifinal de Copa Libertadores da América. Inclusive o Ener Valencia fez esse golaço aí que vocês estão vendo no treinamento de hoje, tá voltando e tá voltando com tudo. O centroavante do Internacional, que jogou contra a Argentina de Messi, até fez um bom jogo, o Equador acabou derrotado, e jogou na vitória do Equador sobre a seleção uruguaia do Sérgio Rocher. Ele até perdeu um pênalti, mas está voltando com tudo o centroavante do Internacional. Duas grandes informações aí, dois jogadores voltando, tá certo? Só quem vai ficar de fora mesmo segue sendo o Pedro Henrique, que já trabalha no CT Parque Gigante com uma tala, passou aí por um processo cirúrgico no antebraço esquerdo, onde teve uma fratura, só deve voltar em caso de uma final de Libertadores e reta final do Campeonato Brasileiro, tá certo? Bom, vamos para o próximo assunto, porque foram divulgadas as imagens dos bastidores do Internacional após a vitória por 2-1 contra o São Paulo na última quarta-feira à noite no estádio Beira-Rio. Um jogo que teve um tom de dramaticidade porque o Inter saiu perdendo, teve que virar a partida, e também pela situação do Kehler, né, que foi muito criticado, virou reserva do John, o John acaba saindo e vira reserva do Rocher, e aí o Kehler vira o reserva principal do goleiro titular hoje do Inter, o uruguaio Sérgio Rocher. E ele não jogava desde junho, quando jogou aquela partida no Maracanã, que inclusive foi o jogo da lesão muscular do Vitão, lá no dia 26 de agosto. E ele vai muito bem nessa partida. Fez diversas defesas importantes, garantiu o 0-0 no marcador e agora voltou a ser titular, já que o Rocher estava na seleção uruguaia após a parada para a data FIFA, não chegaria a tempo, né? Ele tinha jogado contra o Equador lá em Quito, e o Kehler foi o titular e não foi bem na partida. O Kehler acabou tendo aquela falha, cometeu o pênalti no Alisson, até quase pegou o pênalti com a perna esquerda, mas acabou saindo o gol do São Paulo ali do Caleri. Depois ele até faz uma boa defesa num chute do Michel Araújo no segundo tempo, mas teve vaias do torcedor ao longo da partida, enfim. E nas imagens de bastidores do Internacional, que foram divulgadas ontem à noite, tem o presidente Alessandro Barcelos fazendo o discurso ali no final da partida, no vestiário após a partida, e dando um apoio para o goleiro Kehler. Olha só. Dedicar isso também, Kehler, a ti, que é um guerreiro nosso, tá? É um cara que tá todo dia trabalhando pra caralho. Isso no futebol é assim, velho, tá? Mas tu nos salvou de várias e a gente não esquece, tá? A gente não esquece, tá? E hoje mesmo tu também salvou.
tá? Então assim, ó, vamos estar junto e parabéns, cara, essa vitória é de vocês. Hoje eu fiquei orgulhoso de ver esse time em campo. Muito legal esse apoio do presidente Alessandro Barcelos ao Kehler, e de fato, né, o Kehler muito ajudou o Inter lá atrás, na campanha até com o mano do time vice-campeão brasileiro, em outros momentos também que se precisou após a saída do Daniel, e até quando o Daniel já estava aí, o Kehler assume a titularidade e vai muito bem, depois teve uma queda grande, é verdade, e hoje é o reserva imediato, depois da saída do John para o Real Valladolid da Espanha, é o reserva imediato aí do uruguaio Sérgio Rocher, que deve voltar ao gol na quinta contra o Atlético Paranaense. Outra questão que foi bastante abordada hoje foi uma entrevista do Hugo Malo a um portal espanhol, ao portal Relevo, em que ele falou muito sobre a vinda para Porto Alegre, a adaptação, elogiou muito o trabalho do Eduardo Cudê, que foi um cara que ajudou muito ele lá no Celta de Vigo na Espanha. O Hugo Malo tem uma história muito grande no Celta de Vigo na Espanha, mas a chegada do Cudê, segundo o Hugo Malo, foi um momento em que ele e o time não estavam muito bem no Campeonato Espanhol lá, quando ele deixa o Internacional em 2020. E aí ele cita que ele criou essa relação muito boa, que de fato esteve muito próximo de jogar no Atlético Mineiro quando o técnico era o Eduardo Cudê, antes da demissão do Galo e a vinda para o Internacional. Teve essa oportunidade, depois acabou não se concretizando, o Cudê saiu, e aí ele tinha propostas para não só renovar com o Celta de Vigo, como ficar no futebol europeu em outros clubes. Mas aí surgiu o convite do Cudê e do Internacional, e ele quis vir a Porto Alegre. Mas uma frase que chamou bastante a atenção do Hugo Malo foi sobre a sequência, como tem sido os jogos em tamanho de importância. Ele chegou aqui em meio aos jogos contra o Bolívar, principalmente, depois da classificação contra o River nas oitavas da Libertadores, e ele citou, abre aspas para o Hugo Malo, porque ele disse: dá para sentir que as pessoas estão ansiosas por essa partida contra o Fluminense. Ficou claro que a Copa Libertadores é importante, mas não podemos esquecer do clássico. Há 2 semanas me pararam na rua para dizer que temos que ganhar do Grêmio. Muito legal, porque assim, ele já entendeu o que vale também o Clássico Grenal. Tem um clássico depois do jogo de volta das semifinais da Libertadores contra o Fluminense no dia 4 de outubro no Beira-Rio. Já tem um Clássico Grenal no dia 8, e é um jogo muito importante. O Inter teve 2 clássicos grenais nessa temporada, não conseguiu vencer nenhum dos 2 jogos, perdeu na fase de classificação do Gauchão por 2-1 e perdeu por 3-1 no jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas o Hugo Malo bem engajado com o projeto, já entendendo a importância dos jogos que tem pela frente, tanto na Libertadores, mas também no dia 8, esse Clássico Grenal. Para fechar, pessoal, o Vinícius Rangel trouxe a informação ontem aqui para vocês no canal e trouxe também em primeira mão que a ida seria para o futebol português. E ainda não foi anunciado, mas eu consegui descobrir o clube. É o Louletano, clube da 4ª divisão de Portugal. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, tá? O Louletano, clube, time da 4ª divisão de Portugal, é para onde está indo o Vinícius Rangel, lateral esquerdo de 19 anos do Inter, que ainda tem contrato com o Colorado até 2026, um contrato extenso. Ele está indo por empréstimo de 1 temporada. Ele vai jogar no profissional por lá. Eu até ouvi de uma pessoa do clube que, assim, é para dar rodagem. A ideia é dar rodagem. Tanto é dar rodagem que não tem nem passe fixado ou opção de compra no fim do contrato. É só um empréstimo e depois ele volta para o Internacional. O Inter trouxe o Dalbert, tem o Tawolari, tem o René, que é o titular da posição. De fato, o Vinícius Rangel não teria tanto espaço no profissional, mas era titular e capitão do time sub-20 do Internacional. Estava treinando já com os profissionais, mas agora está indo para o Louletano, está indo para o futebol português, 4ª divisão. Isso confesso que me surpreendeu e me pegou desprevenido. Tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.